Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Cidade e Comunidade, o podcast que fala das comunidades e das pessoas que fazem a diferença nas comunidades aqui em Criciúma. Eu sou Manuela Oliveira e lembrando que esse podcast é mais uma produção do grupo SC Todo Dia de Comunicação. Aos finais de semana, esse podcast está liberado nas nossas rádios também e nos siga no YouTube. Somos @Rádio Cidade em Dia também e nas redes sociais. Está aberto aí mais uma edição nossa e aqui comigo eu tenho Eli Leopoldo, presidente da Associação dos Ex-Mineiros da CSN. Eli, primeiramente eu quero te agradecer por ter vindo ao nosso podcast, contar um pouquinho da história de vocês. Porque, pessoal, a gente vai dar seguimento ao último episódio do nosso podcast, falando sobre o trabalho dos mineiros aqui em Criciúma e de alguns deles que lutam até hoje para receber os seus direitos. O Eli também faz parte de um movimento desses. Eli, obrigada por ter vindo mais uma vez. Obrigado, Manuela. Obrigado a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui contribuindo e vocês também contribuindo com a nossa classe de mineiros, né? Dos ex-mineiros, e fomos mineiros e, se possível, também baixaria a mina hoje, né? Então, é um prazer estar falando aqui daquilo. Eu comecei lá em 84, na mina Criciúma, na Volta Redonda. Baixei a mina. Trabalhei na Correia, embaixo da mina, como ajudante de cabeçote. Ali fiquei 2 anos. Saí da mina Criciúma, integrei na mina Próspera, e ali dei sequência até 88. 88 ela foi restaurada pela CSN. E ali fomos até 90. Então eu tenho 6 anos e 2 meses de mina. E essa história, essa lacuna que ficou, que como vimos ali, tantas pessoas, que naquela época, Manuela, as pessoas eles não queriam baixar mina. Eles não tinham interesse em baixar mina. Os pais, a maioria, o meu pai, disse: tu vai ter que baixar porque tu é homem. Eu disse: pai, eu não quero, me coloca em outro lugar. Me coloca no coque, em cima, porque a mina tinha uma história. E eu presenciava e ia em velórios de colegas que tinham morrido, que tinham falecido debaixo da mina, do quê? De acidente. E muitos que morreram com um problema de pulmão, com problema de doenças, e sendo acidentado, que não conseguiram mais voltar a trabalhar. E aquilo dava um medo nas pessoas de baixar a mina. E eu disse: seja o que Deus quiser, eu vou baixar, porque é um emprego bom, que ganhava bem. 15 anos eu estou aposentado. Essa era a minha intenção, a minha ideia. Mas também eu via que a fulano de tal, meu amigo, que andou comigo, que dançou, que morreu, jovem. Aquilo me trazia uma tristeza, um medo, mas eu baixei a mina e, graças a Deus, só foi 6 anos e pouco, mas eu vivi, claro. Aí o presidente Collor, que não é esse agora o tema, fechou a mina da CSN, mas eu deveria ter continuado, pegar na metropolitana. Mas fala que ser mineiro, naquela época, era uma tristeza, que muitos hoje estão aí, que hoje eu sou presidente de uma associação dos ex-mineiros da CSN, e vejo muitos, Manela, muitos que não conseguem caminhar, que estão vivos, não tem mais pulmão, estão vivendo pela misericórdia de Deus. Pessoas com câncer, ganhando R$1.500, Manuela. Ganhando R$1.500. Ele tem como provar? Eu provo, vai na associação. Eu chamo um por um. R$1.500 que não foram aposentados porque foram perseguidos. Aí olha o nosso trabalho, que nós trabalhava, dava lucro, tirando o carvão, lutando para ganhar o seu salário, como falei aqui anteriormente, bem, mas só que não tinha. Quer baixar, baixa, quer ficar, fica, senão não tem outra escolha. Então, para ser mineiro naquela época, a tua pergunta, tinha que ser cabra macho para baixar
E quando chegava em casa, só que chegava no banco, o pagamento era gostoso, era muito forte. Mas também o medo era de morrer. Baixar, já dizia um ditado, baixa a mina, mas não sabe se vai voltar. E era todo dia isso, né? Ele, tipo assim, não é é um trabalho tão insalubre. O que a gente falou um pouquinho antes de entrar no ar é a romantização do trabalho nas minas e a realidade é totalmente diferente lá embaixo. Eu quero que tu conte pra mim um pouquinho se teve alguma história, alguma cena que te marcou, Eli. Marcou. Pergunta boa. Eu era na Carbonífera Próspera e depois passou a CSN. Eu não me lembro, faz 34 anos, que o Collor de Mello fechou por abuso, que nos perseguiu, que hoje nós estamos buscando nossos direitos. Eu via, porque eu trabalhava na ferramentaria, e o Jeep, o Jeep passava, que buscava, levava a peça lá para frente do serviço e passava na minha frente, tinha que passar por ali. Ó, o fulano já tá saindo aí, e tu manda o Jeep vir aqui buscar o corpo. E eu vi com meus olhos que Deus me deu. O fulano, meu amigo, que baixou, chegou lá, a notícia veio lá do encarregado, manda o motorista aqui vir buscar o corpo, que a mina não podia baixar a ambulância, estava lá na porta da mina. Aí que esse carro passava o corpo ali, só dizia, nem olha, a pedra só avisar a família, levar para a família. Isso marcou um amigo meu, todos eram amigos, mas aquele marcou quando eu vi os braços dele fora do lugar, a pedra amassou, os miolos eu não consegui olhar, o motorista nem olha, um plástico preto em cima, eu só olhei, que Deus tem misericórdia, que abençoe a esposa, a viúva, os filhos. Essa cena me marcou. Ali eu disse, eu vou chegar em casa, eu vou dizer para o meu pai que eu não quero mais. Mas eu não me dominava. Nós éramos obedientes aos pais. Quantos anos você tinha ali, nessa época? Eu tinha 18 ou 19. Nessa época que aconteceu, eu tinha 21. Que aconteceu, como eu falei, na minha próxima CSN. E ali, aquilo me marcou. Eu disse, será que... E todo dia baixava, olhava para cima, aquelas escoras, aquelas planchas, os parafusos que... né? Eu disse, será que esse mundo de terra não pode cair em cima de mim? E eu morrer e eu não ter um futuro? Mas eu tinha que enfrentar. Nós tínhamos que enfrentar. Por isso que tem pessoas que acham, um mineiro, 15 anos. Baixa a mina. Baixa a mina para ver o que é. Além de tudo, o pó que tu ingere para o teu pulmão. Mas usava máscara. A máscara ela não dava o 100%. Pessoas hoje que estão com problemas de pulmões, que não conseguem respirar, vivem através de oxigênio, Manuela, que trabalharam 15 anos na mina, ali no Santo Antônio. Tem vários, eu moro em Santo Antônio. Estão lá vivendo através de oxigênio. Se aposentaram hoje com se aposentaram com 5, 6 salários, hoje estão ganhando um salário mínimo, 2 salários no máximo. Isso é a história da mina. Isso é a história dos mineiros. Que hoje tem pessoas que não valorizam os empresários, os políticos, o governo. E é carvão extraído. É carvão extraído e mandado. Todos os dias a gente veja trem. Eu nasci, me criei num tal de Pau-Pega, em Siderópolis. Nós pegávamos um caminhão, embarcava de madrugada, trocava turno, com uma bolsinha, com uma garrafa de café, baixa a mina. Batia o cartão. E ali era 6 horas. 6 horas de trabalho. Tinha que baixar até na frente do serviço, até lá embaixo. Eu fui ferramenteiro, mas aqueles que trabalhavam no Chutecar, Loader, Bobcat, lá na frente, os furadores, perfuratriz, aqueles queimadores, os queimadouros, tudo. Operador de loader, se via saindo dali, uma lanterna, tudo cheio de... a cor deles, a nossa cor, pelo aquilo que os olhos, chegava em casa, no banheiro, além de tomar um banho na mina para pegar o ônibus,
ou aquele caminhão, nós tínhamos que tomar um banho lá e rapidamente chegava em casa, levava meia hora para tirar a sujeira, aquilo do nariz. Oh, meu Deus, é triste de lembrar isso. Mas, por uma parte, foi boa, porque a gente ganha experiência e a gente veja o quanto é valoroso a gente ter um emprego, um trabalho fora. E diz que os mineiros devem ser, hoje, quando muitas minas aí, que tem muitos trabalhando, que merece ser valorizado, e as esposas, família, deve valorizar a quem trabalha nas minas, tirando esse carvão que, para alguma coisa, ele serve para ferro, para CSN, para outros países. O carvão sempre vai ter ali o seu valor e a sua qualidade de fazer aquilo que estão fazendo aí o país, o nosso governo, precisa do carvão, precisa dos mineiros. Eli, você falou a respeito do Collor lá em 89, que pode ter sido aí o estopim de tudo o que aconteceu também com os trabalhadores. O que aconteceu nessa situação com o Collor? Você se lembra disso? Eu me lembro muito. Me lembro muito quando aqui na prefeitura, no parque, ali tinha um aeroporto. Não era a prefeitura, não era parque, um aeroporto. E ele veio fazer um comício em 89, você frisou bem. E naquela época tinha um grupo de mineiros que pegava firme. Não vou citar nomes aqui, mas eu estava junto. Eu posso falar aqui no podcast que eu estava junto. Mas eu não atirei, mas o grupo de mineiros que foram lá protestar porque direita e ele não gostava. O negócio dele ele já estava dizendo na campanha dele que ele queria acabar com as empresas estatais em Minas. Nós fomos lá protestar. E ali um ou dois, no meio, tiraram o ovo, atiraram o tomate e pegou nele. E ele nem pediu para tomar providência, nada. Ele só disse, esse ovo e esse tomate vai fazer falta na mesa de vocês. Isso eu ouvi. Depois saiu na reportagem, tem jornais. Temos jornais em Capivari que contam essa história. E ele dizendo, vai fazer falta na de vocês, na mesa de vocês. E ele só se elegeu e 1º de janeiro ele já mandou os ministros tomar as providências e começou a partir de 20 de março as demissões. Marca bem, 20 de março as demissões em massa. Isso já no ano de 90. O ano de 90. 20 de março de 90. Até setembro de 92. Teve esse tempo todo para colocar todos para a rua. Aí ficou alguns que aí ele entregou tudo. Aí pegou a Metropolitana, o Real do Guilherme, tomaram conta e dali foi tirado todos os maquinários, fechou a todas as minas. Alguns ele deixou ainda para cuidar dos patrimônios, esses se aposentaram depois, mas nós, a maioria dos ex-funcionários que eu falo hoje, que nós temos uma associação, foram injustamente porque ele podia ter recolocado. Então ali muitas famílias, muitos pais de família tiraram as suas vidas. Porque não tiveram, Manuela, tem gente que faltava 1 ano, 6 meses para se aposentar. Ele não teve, como se diz, um coração, dizer, não, para aí. Tem gente aí, faz uma análise de quem falta pouco tempo para se aposentar, porque é injusto, e deixa ele até para se aposentar. Não, ele mandou fazer a limpa em todo mundo. Isso ele está pagando, o que eu quero falar aqui, ele está pagando e vai pagar. Ele vai pagar, porque isso foi injustiça contra nós. E nós podíamos até hoje, a maioria tudo aposentado, e se tu ver que eu estou aqui na associação, gente, a hora que tu quiser fazer uma visita, eu te passo o endereço para o Denis, ali pessoas que saímos agora de uma entrevista, chegou ali mais de 30 mineiros para fazer a sua ficha, para optar por essa coisa que nós vamos mandar para a ministra Esther Dreck, para ela avaliar quem quer ainda retornar. Não para a mina. Ter os direitos da Lei 8.878 para retornar a ser reintegrado. Eu não estou aposentado ainda,
Porque naquela época não procurei Minas porque me deu medo. Não vou baixar uma CVCA, não vou baixar uma Corpo Minas, não vou procurar uma Metropolitana porque já escapei, eu acho que Deus está me dando livramento. Fui para a estrada trabalhar de vendedor. E hoje eu estou lutando por essa classe, para nós termos os nossos direitos adquiridos por lei, que é a Lei 8.878/94, de 25 de junho, dá o direito de nós conseguirmos uma reparação na aposentadoria daqueles que estão aposentados, ou uma pensão vitalícia, ou então ser reintegrado. No INSS, como aqui está lotado, todos os INSS, todos os Ministérios do Trabalho, dos órgãos do governo, o pessoal de Capivari que foram reintegrados, que não perderam o prazo lá em 2004, quando o presidente Lula assinou o decreto, deu uns meses, e aqueles que estavam protocolados, eles conseguiram ser retornaram a trabalhar, que estão hoje trabalhando aí, aposentado e ganhando bem. E essa é a reivindicação de vocês, do sindicato de vocês, a associação, na verdade, né? Isso. Associação dos ex-trabalhadores da mina CSN. Essa é a principal reivindicação de vocês? Porque eu sei que existe esse movimento de vocês também, a respeito de quem já trabalhou. Vocês receberam os direitos de vocês? Não receberam? Como que foi isso ali? Nós recebemos direito. Eu não vou aqui ser hipócrita dizer que não recebemos. Recebemos. Mas foi recebido tudo. Muitas pessoas ficaram a ver com várias. Tinha uma tal de caixinha, tá? Fui até, eu vou citar aqui, foi até pessoas, aonde está a Chevrolet, aonde o seu Giasse, que morreu, o seu Giasse comprou da empresa Guglielmi, ali é tudo a CSN. O Parque das Nações era a CSN. Hoje, todo o Siderópolis até Treviso, aquelas terras da CSN. Aqui no Verdinho, tudo da CSN. E nós somos, não pudemos, não deram oportunidade para nós. Não deram oportunidade, Manuela, de nós tivermos uma conversa com a direção. Não, bota para a rua e acerta com eles tudo que tem que acertar. Mas teve várias pessoas que ficaram... Por isso eu falo aqui, que muitos não foram dados baixa na carteira, tá? Outros deram como a Próspera em 94, em 2004, que não existia mais. A Próspera foi extinguida em 88. Então tem muitas coisas erradas aí que nós precisamos fazer uma reparação judicialmente e estamos buscando isso agora por um decreto ou por uma medida administrativa para nós conseguirmos esse decreto, para nós termos o nosso direito de pelo menos morrer com uma vida digna, que vão morrer todos. Tem gente aí que tá em coma, tá em casa, que não pode andar, senhoras, viúvas que têm o direito, que estão ganhando R$ 1.518. E eu sei que existe toda uma movimentação para que isso chegue à presidência da República hoje. Estamos muito forte trabalhando nisso, por isso acatamos eu e os meus colegas, estava só em Capivari. Reuniões, 34 anos. O que eu fiz? Fui a uma reunião em Capivari, peraí, vamos reunir Criciúma. Criciúma tem 1.000 e poucos vivos ainda, ou 2.000. Vamos reativar, vamos fazer um movimento. Dia 14 em novembro, tivemos em Capivari, vim para Criciúma, reuni todo o pessoal, e o pessoal começaram a fazer esse movimento. Elito, pega a frente, tu é o cabeça, e vamos ver o que nós vamos fazer. Vamos liderar em Criciúma e vamos tentar brigar para o nosso direito, porque estamos sendo enrolados há 34 anos, então vamos ver. E isso faz 10 meses que nós estamos aí. Já estamos bem próximos de nós conseguir o nosso objetivo. E toda a categoria desses ex-mineiros tem ajudado vocês dentro dessas manifestações? Como é que está entre vocês isso? Por isso que é importante, nós criamos a Associação dos Ex-Mineiros da CSN. Não tem sindicato do fulano, sindicato do escano, não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco. Ex-mineiro da CSN. Porque aí é que dá o nosso direito dessa lei que eu falei, da 8.878/94, de nós podemos alcançarmos o nosso objetivo. Aí a associação, ela não tem fim lucrativo hoje, tá? Não tem o presidente, que eu iria assalariado, aliás, nem aposentado eu sou. Eu estou aí na garra,
tá? Para ajudar aquelas pessoas, aquelas famílias, aquelas senhoras, aquelas viúvas, aqueles homens que aparecem ali. No meu pagamento não dá nem para comprar o remédio do meu pulmão, do meu câncer, da minha próstata, e disso que eu peguei na mina, a mina deixou essa lacuna na minha vida. Eu estou ganhando isso, a minha mulher é obrigada a trabalhar. Então a associação, ela está com um intuito de ajudar socialmente. Mas a hora que nós ganharmos essa tão sonhada pensão vitalícia, ou a reparação, ou ser reintegrado, aí nós vamos passar a ser funcionário federal, aí sim, todos chegam ali e dizem, quando isso acontecer, nós vamos apoiar a associação, nós vamos ajudar, nós vamos pagar uma mensalidade, mas hoje é espontâneo. Quem quer ajudar, espontaneamente. E as pessoas têm assim, Manuela, olhado assim, vocês merecem uma ajuda, vocês merecem fazer um Pix, merece tanto. Não, vocês ficam à vontade. Nós vamos trabalhar por vocês. E a gente recebe mas muita ligação dizendo o que tu precisa, o que tu queres. Porque as pessoas têm consciência e tem alguém lutando por uma coisa que de 34 anos, por uma injustiça que foi feita com nós, e nós não temos olhando para fim financeiro. Eu quero ser reintegrado, que eu botei ali nessa ficha, para ser reintegrado, que eu posso. Eu posso trabalhar. Eu posso ir para um Ministério do Trabalho. Se quiser me mandar para o Rio de Janeiro, lá para Volta Redonda, eu vou. Tá? Não tenho medo de trabalho. Não tenho medo de trabalhar, retornar. Aí quando der o meu 70 anos, que é o direito de um funcionário até 70, olha ali, agora tu vai pegar um aposento integral. E todos que estão perto dos 70 também vão ser, conforme está aqui, até deixo essa ficha para ti, Manuela. Sim. Tá? Isso aí eu tirei para trazer para ti. Olha o que nós estamos fazendo hoje. Por isso que é importante todos procurar a associação, aonde está localizada, no bairro Santa Bárbara, na rua Domênico Sônico 225, no fundo do ex-pátio da prefeitura, tá? No fundo, naquela rua que sai no Ney Frangos, próximo do Emosc. Procure nós ali. Ligue para mim, o meu telefone 9942-1521. Entre no WhatsApp, bota no grupo, mas todos merecem fazer os seus protocolos. O porquê a importância do protocolo? Porque vai esse protocolo e nós protocolemos e entra lá na MGI, que naquela época não fizeram. Lá em 2004, pegava nossas folhas, cobrava 100 de um, 50 do outro, e advogado e fulano, e levaram lá para Brasília, não sei onde é que botaram até hoje, e só voltou aqueles que trabalham no lavador de Capivari e na linha ferro. Nenhum mineiro de Criciúma, ex-mineiro que tinha 4.000 e poucos mineiros, retornou. Agora eu deixo essa pergunta, por quê? Que se não existisse tirar o carvão, como é que tu vai andar com carro sem gasolina? Como é que tu vai fazer um carro andar sem pneu? Se não tinha carvão, como é que o trem andava vazio? Então existia a linha ferro por causa do carvão, por causa dos mineiros. Existia lavador para lavar o quê? Lavar roupa? Lavava carvão. E eles foram beneficiados, e os que fizeram, plantaram, hoje estão com salário, como repeti aqui, volto a repetir, com salário de miséria, de fome. Esperamos que o governo, o presidente Lula, os deputados nos ajude, deputados aí que temos deputados, aí o Pedro que sai, eu vou citar aqui, o deputado Rodrigo Minotto, o deputado Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, está nessa causa para nos chegar a ministra Esther Dreck e o ministro Jorge Messias, da AGU, estão analisando esse caso para mandar para o presidente Lula para assinar para nós ganharmos essa tão sonhada e esperada vitória. Eu falo de vitória porque isso é uma vitória. E eu não vou parar, eu não vou desistir. E o nosso companheiro aí, nós temos com mais, você não perguntou, nós temos com mais de
agora chegando a 500 formulários. E vamos chegar a 1.000. Porque agora eu saí de lá da associação, pedi até ajuda. Lotou. Tivemos aqui no Denis, e o Denis nos dá esse apoio. Agora com o teu apoio, Manuela, conte conosco e que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Olhando nos teus olhos, parece que tu foi mineira, ou teve alguém, parece que sai lágrima dos teus olhos, ouvindo essa história. É porque assim, a proposta do podcast é contar histórias de verdade, da vida real. E a vida real, ela tem sofrimentos, ela não é feita só de momentos bons. Não. Então, se de alguma forma esse espaço pode ajudar a contar essas histórias para que cheguem a outras pessoas, a gente vai seguir fazendo isso. Meu e eu Deus. quero te agradecer mais uma vez por ter compartilhado esses momentos com a gente e com quem está nos assistindo, porque é sabedoria não só para mim, mas também para outras pessoas. E quero dizer que o nosso podcast está com as portas abertas para receber vocês novamente. Olha, se não for possível, se não for trazer uns mineiros mais antigos, uns 2, 3, para nós fazer uma mesa redonda aí, uns 10, 15 minutos, e eles dizer como estão, contar, né? E por que esse movimento está tão forte? Que tem gente que tentou atrapalhar. Não, eles vão mexer com coisas e nós temos coisas para buscar. Com certeza, o espaço vai estar aberto e a gente pode... Eu vou deixar só uma pulga na cabeça, uma coisa aqui, um pensamento na cabeça de muitos, através desse podcast. E os bens, e os patrimônios da CSN? Quem é que ficou? Como foi herdado? Se tu é funcionária de uma empresa, tem participação de lucro, por que nós não temos direito desses milhões e milhões de hectares de terra da CSN que está aí, e os patrimônios? Como tem aqui no bairro Pio Correia, uma casa ali, que tem ali um engenheiro, que tem uma empresa que é de São Paulo, que está ali como CSN privada. Então a CSN não morreu. A CSN existe no Rio de Janeiro e CSN privada. Alguém ou tomou isso? De que maneira? E nós? E nós que trabalhamos, que temos direito a isso? Nós gostaríamos depois a gente procurar um debate, conversar, e isso vai levar muito, vai abrir muito questionamento e discussão nesses termos que nós queremos buscar através da lei, os nossos direitos de nós, quem sabe herdarmos uma terra, um pedaço de terra, algo. Nós, associação, não temos nem local, temos pagando aluguel. Quem sabe uma terra para nós fazer associação, né? Nós não somos sindicato, nós somos uma associação para fazer um movimento social, um movimento democrático, sem fins lucrativos, e para olhar para o bem-estar das pessoas, das famílias. Tá aí, fica mais esses questionamentos, não é mesmo, Eli? Mais uma vez, muito obrigado por estar na nossa programação. Pessoal, é isso. A gente fecha por hoje o nosso podcast Cidade Comunidade, e daqui mais uns dias tem mais episódios aí para vocês. Lembrando, nos siga nas redes sociais, somos @Rádio Cidade em Dia, e também vai lá e se inscreve no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau.